Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Deixe o peso do dia a dia escorrer pelos seus ombros. Imagine que você está flutuando, leve e livre, muito além da órbita da Terra, onde o silêncio é absoluto, onde a escuridão é um abraço quente. Nós costumamos olhar para o céu noturno em busca de paz. As estrelas parecem pequenos diamantes imóveis, guardiões silenciosos dos nossos sonhos. Mas o cosmos guarda segredos fascinantes. Entre a poeira estelar e o vácuo infinito, existe uma dança oculta, uma coreografia de poder e sobrevivência. Hoje, nós vamos viajar para longe. Vamos conhecer o maior predador que já existiu na história da criação. Uma criatura colossal, feita não de carne e osso, mas de luz, gás e uma gravidade implacável. Nós vamos visitar a galáxia Canibal. Não tenha medo. Aqui, a destruição é apenas o começo de uma nova vida. Relaxe, sintonize-se com a frequência do universo e deixe as maravilhas do espaço profundo guiarem sua mente. Para entender esse titã cósmico, precisamos voltar um pouco no tempo. Quando o universo era jovem, logo após o Big Bang, o espaço era apenas uma sopa quente de partículas. Com o tempo, o cosmos esfriou. A gravidade começou a trabalhar, puxando o gás e a poeira. Assim nasceram as primeiras estrelas. E essas estrelas se uniram, formando as galáxias. Imagine as galáxias como grandes cidades flutuantes, cidades feitas de bilhões de sóis. Nossa própria casa, a Via Láctea, é uma dessas cidades. Por muito tempo, os astrônomos acreditaram que essas ilhas cósmicas viviam isoladas, flutuando sozinhas e pacíficas na escuridão. Mas a verdade é muito mais poética e violenta. A gravidade é a teia invisível que conecta tudo. Nenhuma galáxia está verdadeiramente sozinha. Elas puxam umas às outras. Elas se atraem ao longo de bilhões de anos. E quando duas cidades celestiais se encontram, apenas a maior sobrevive intacta. O canibalismo galáctico não é uma anomalia. É a regra de ouro do universo. É assim que o cosmos cresce e evolui. Vamos observar esse processo magnífico bem de perto. Mas o que se esconde por trás dessa calma aparente? Olhe para a tapeçaria da noite. Ela parece fixa, um quadro perfeito. Mas essa é a nossa primeira grande ilusão. O universo é um oceano agitado, e neste exato momento, imensas ilhas de luz estão navegando em rota de colisão. Imagine o fundo do mar, onde grandes criaturas se movem em câmera lenta. No espaço, as galáxias maiores são como os tubarões-baleia deste oceano escuro. Elas têm uma fome infinita e um abraço do qual ninguém consegue escapar. E tudo isso acontece em um silêncio majestoso. A armadilha invisível da gravidade. Diferente dos predadores na Terra, a galáxia Canibal não precisa caçar. Ela apenas espera. A sua massa é tão gigantesca que ela curva o próprio tecido do espaço-tempo. Imagine uma bola de boliche afundando no centro de um colchão macio. As bolinhas menores ao redor não têm escolha a não ser rolar em direção ao centro. A gravidade é a teia, e a grande galáxia é a aranha paciente, tecendo cordões invisíveis que puxam as galáxias anãs vizinhas, milímetro por milímetro, século após século. O que define um monstro estelar? Nem toda galáxia é uma devoradora de mundos ativa. Para ser um canibal, é preciso ter tamanho e domínio. Nós estamos falando de galáxias elípticas ou espirais gigantescas, com trilhões de estrelas. Elas abrigam em seus corações buracos negros supermassivos. O apetite dessas estruturas é movido por uma necessidade cósmica de crescer. O canibalismo galáctico é, na verdade, o processo de fusão. A galáxia maior absorve o gás, a poeira e as estrelas da menor, incorporando a vítima ao seu próprio corpo brilhante. Quebrando o mito da explosão repentina. É comum pensar que o canibalismo espacial é como uma explosão de filme de ficção científica. Fogo, estrondos e fim rápido. Mas a realidade é uma valsa lenta e hipnótica. O processo de devorar outra galáxia leva centenas de milhões de anos. Se você estivesse em um planeta dentro da galáxia que está sendo devorada, talvez nem percebesse o que está acontecendo durante toda a sua vida.
O céu noturno apenas mudaria muito devagar. É uma morte serena, espalhada pela eternidade do tempo. O primeiro olhar sobre o gigante. Imagine que estamos nos aproximando de uma dessas galáxias predadoras. O que vemos primeiro é um brilho intenso e difuso, uma aura dourada e branca que se estende por milhares de anos-luz. Este é o halo galáctico. Ele é calmo por fora, mas pulsante por dentro. No centro, a luz é tão forte que cega os sensores dos nossos telescópios artificiais. É o coração do predador batendo compassadamente. Um farol no universo escuro, chamando as presas perdidas para o seu destino final. A aproximação da presa ingênua. Veja agora uma pequena galáxia anã, brilhando suavemente com tons azulados de estrelas jovens. Ela flutua como uma borboleta de luz em direção à chama. Inicialmente, ela apenas passa raspando pelo halo da galáxia maior, mas a armadilha já foi ativada. A força gravitacional da gigante atua como uma maré invisível. Ela começa a puxar as estrelas da borda da galáxia pequena. É um processo delicado. As estrelas são roubadas uma a uma, como pétalas sopradas por uma brisa de outono. A espaguetificação cósmica em grande escala. À medida que a galáxia anã mergulha mais fundo, a gravidade se torna desigual. A parte da frente da pequena galáxia é puxada muito mais forte do que a parte de trás. O resultado é visualmente impressionante. A galáxia menor é esticada. Ela perde sua forma redonda e se transforma em uma longa faixa de luz. Imagine pegar uma bola de algodão macia e puxá-la pelas pontas até formar um fio longo e brilhante. A identidade da galáxia original começa a se dissolver na imensidão. O canto silencioso das estrelas arrancadas. Milhões de sistemas solares estão agora mudando de endereço galáctico. Planetas inteiros, talvez alguns com oceanos e atmosferas pacíficas, são arrancados de sua vizinhança cósmica. Mas tudo isso ocorre sem nenhum solavanco. Para os habitantes desses mundos imaginários, o céu noturno de repente se enche com novas estrelas brilhantes e gigantescas. O abraço do predador não traz dor, traz apenas uma nova paisagem celestial. Uma vista privilegiada do abismo luminoso. Rios de luz cruzando a escuridão. Essas estrelas esticadas formam o que os astrônomos chamam de correntes estelares. Imagine rios de luz prateada serpenteando pelo espaço vazio, envolvendo a galáxia canibal como se fossem fitas em volta de um presente. Essas correntes são as impressões digitais do crime perfeito. Mesmo bilhões de anos após a galáxia anã ter sido engolida, esses rios de estrelas continuam orbitando o gigante. Eles são os fantasmas cósmicos da refeição passada, brilhando eternamente. Olhando para o nosso próprio quintal. Você sabia que a nossa Via Láctea é uma caçadora implacável? O exemplo perfeito disso é a galáxia anã de Sagitário. Neste exato momento, enquanto você respira e relaxa, a nossa galáxia está rasgando e absorvendo essa pequena vizinha. A gravidade da Via Láctea está desenrolando o Sagitário em longas faixas de estrelas que envolvem nossos polos cósmicos. Nós moramos na barriga da fera. Nós somos parte desse majestoso ciclo de destruição e renovação. A digestão mágica que cria a vida. O que acontece com o gás e a poeira da galáxia devorada? Eles não desaparecem, eles mergulham no coração do predador. E quando essas nuvens de gás colidem em alta velocidade, algo maravilhoso acontece. A pressão aumenta, a temperatura sobe, e, das cinzas da destruição galáctica, nascem milhões de novas estrelas. O canibalismo gera o que chamamos de starburst, uma explosão de natalidade estelar. O ventre do predador se ilumina com o berçário vibrante de novos sóis azuis e vermelhos. O paradoxo da destruição criativa. É fascinante pensar como o universo funciona através de contrastes. A morte de uma pequena galáxia é o sopro de vida para bilhões de novas estrelas. Sem o canibalismo galáctico, as galáxias gigantes envelheceriam, ficariam sem gás e escureceriam para sempre. Elas se tornariam cemitérios vermelhos. Ao devorar suas vizinhas, o predador garante sua própria juventude eterna.
O universo nos ensina que o fim de algo é sempre o início brilhante de uma nova jornada. Nas profundezas do núcleo faminto. Se viajarmos até o centro absoluto da galáxia canibal, encontraremos o maestro dessa orquestra caótica. O buraco negro supermassivo. Um abismo negro com a massa de bilhões de sóis, comprimida em um espaço minúsculo. Ele é o coração do predador. Quando o gás fresco da galáxia devorada alcança o centro, ele espirala em direção ao buraco negro. Imagine água descendo pelo ralo, girando cada vez mais rápido. Mas aqui, essa água cósmica é aquecida a milhões de graus. O despertar do monstro adormecido. Quando o buraco negro se alimenta desse banquete estelar, ele desperta. O material giratório fica tão quente que emite jatos de radiação e luz que cortam o espaço. Isso cria um quasar, um brilho tão formidável que ofusca toda a galáxia inteira. Imagine um farol cósmico, cuja luz viaja até as bordas do universo observável. O predador não está apenas comendo, ele está gritando sua existência para o infinito através de feixes de pura energia. O papel oculto das trevas. Há um fantasma nessa refeição que não podemos ignorar: a matéria escura. Não podemos vê-la, não podemos tocá-la, mas ela forma o esqueleto do universo. Toda a galáxia é cercada por uma imensa nuvem invisível de matéria escura. É essa matéria que realmente atrai as galáxias umas contra as outras. A matéria escura é o campo de caça silencioso. É a mão invisível que empurra a presa em direção à boca brilhante do predador de luz. Quebrando o mito da colisão frontal de estrelas. Você pode se perguntar: quando duas galáxias colidem, as estrelas batem umas nas outras, explodindo em fogos de artifício colossais? A resposta é surpreendente: não. O espaço é vasto e vazio. As distâncias entre as estrelas são tão inacreditavelmente grandes que, durante a fusão de duas galáxias, a chance de duas estrelas se chocarem é quase zero. Duas galáxias se atravessam como dois enxames de abelhas gigantes. Elas passam umas pelas outras de forma pacífica. A calmaria após a tempestade cósmica. Depois de milhões de anos de dança gravitacional, a poeira finalmente baixa. A galáxia anã se foi. A galáxia predadora engordou. Ela muda de forma. Se antes era um disco achatado e elegante girando no espaço, agora ela se transforma em uma esfera brilhante e difusa. Uma galáxia elíptica. O céu de seus planetas mudou. O caos da colisão deu lugar a uma era de tranquilidade profunda. Um novo equilíbrio pacífico domina o firmamento. Fósseis pendurados no ralo. Mas a galáxia devoradora não consegue apagar todos os rastros do seu banquete. Olhando com cuidado para as bordas de uma galáxia canibal, podemos encontrar esferas densas com milhões de estrelas velhas e brilhantes. São os aglomerados globulares. Eles eram os núcleos brilhantes das galáxias anãs que foram engolidas no passado. Agora, eles flutuam como pérolas no pescoço do predador. São os fósseis da história celestial, lembrando-nos das glórias de mundos esquecidos. Encontrando o maior dos gigantes. Se quisermos ver o limite extremo desse canibalismo, precisamos olhar para a constelação da Virgem, ou além, para Abel 2029. Lá reina uma galáxia chamada IC 1101. Ela é o predador ápice, a maior galáxia conhecida no universo. Enquanto a Via Láctea mede cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, IC 1101 mede incríveis 6 milhões de anos-luz. Ela é um titã inimaginável. Cresceu devorando não dezenas, mas centenas de outras galáxias ao longo de sua vida imortal. O tamanho do abismo dentro de IC 1101. Imagine voar através de IC 1101. O céu lá não é escuro com pequenos pontos de luz. É um brilho eterno e dourado. A quantidade de estrelas é tão esmagadora que a noite raramente existe nos planetas daquele lugar. O núcleo dessa galáxia é uma vala comum de incontáveis buracos negros e remanescentes estelares das galáxias que ela destruiu. Voar por ela é passear pelo maior museu de glórias galácticas de todo o universo observável.
As testemunhas silenciosas do nosso próprio céu, voltando para casa. Nós podemos observar provas desse canibalismo apenas levantando os olhos na calada da noite. No hemisfério sul da Terra, podemos ver duas nuvens esfumaçadas brilhando suavemente no céu limpo. São as nuvens de Magalhães. Pequenas galáxias satélites da Via Láctea. Elas são a nossa próxima refeição. A gravidade da nossa galáxia já está puxando um fluxo de gás dessas nuvens, um delicado rio invisível que flui diretamente para a nossa casa. O predador e a presa no espelho. Nós achamos a Via Láctea pacífica e materna, mas ela é uma sobrevivente durona e implacável. Ao estudar a química e o movimento das estrelas perto de nós, descobrimos que nossa galáxia devorou pelo menos outras 10 galáxias menores no passado. Algumas estrelas que vemos brilhar no nosso céu noturno hoje não nasceram aqui. Elas são imigrantes alienígenas, sequestradas de outras galáxias bilhões de anos atrás. Nós dormimos sob a luz de sóis roubados. O encontro épico que está por vir. O canibalismo também ocorre entre pesos pesados, e nós estamos com os dias contados em nosso isolamento atual. Olhe para a constelação de Andrômeda. Lá, uma galáxia colossal está vindo em nossa direção a mais de 400 mil quilômetros por hora. Andrômeda e a Via Láctea estão presas em uma valsa gravitacional inescapável. Em cerca de 4 bilhões de anos, as duas gigantes vão colidir e começar o maior espetáculo que nosso pedaço de universo já viu. Milcômeda, o novo Titã. O que acontecerá quando essas duas majestosas galáxias se encontrarem? Elas não vão se destruir, elas vão se fundir. Dessa união cataclísmica nascerá uma nova supergaláxia. Os astrônomos a chamam carinhosamente de Milcômeda. Os dois buracos negros supermassivos centrais vão espiralar um em direção ao outro, fundindo-se em uma explosão de ondas gravitacionais que ondularão pelo tecido do próprio tempo. Uma nova era celestial terá início, com um céu completamente transformado. Imagine o céu da colisão. Pense nos habitantes da Terra daqui a 3 bilhões de anos, se ainda estivermos aqui. Ao olhar para o céu noturno, Andrômeda não será mais um pequeno borrão de luz. Ela preencherá metade do céu. Um véu deslumbrante de estrelas e poeira brilhante, tão largo e majestoso que fará as noites ficarem claras. Será um espetáculo assustador, mas também a visão mais bonita que a natureza poderia proporcionar. Uma obra de arte pintada ao vivo pelo universo. As estradas invisíveis do cosmos. Mas como essas galáxias se encontram na vasta escuridão? Imagine o universo como uma teia de aranha tridimensional incrivelmente complexa. Essa é a teia cósmica. Ela é feita de filamentos de matéria escura e gás intergaláctico. As galáxias não flutuam aleatoriamente. Elas viajam ao longo dessas autoestradas invisíveis. Nos cruzamentos desses filamentos brilhantes, a matéria se acumula, formando superaglomerados, onde os maiores predadores se escondem e esperam por suas presas que viajam na correnteza. O destino final da caçada cósmica. Será que um dia todo o universo se fundirá em uma única e inimaginável galáxia colossal? Uma pangaláxia que abriga todas as estrelas que existem? A resposta é fascinante e melancólica. Por um tempo pareceu que sim, que a gravidade uniria tudo. Mas há uma força misteriosa jogando contra os predadores, a energia escura. Uma energia silenciosa que está empurrando o espaço, acelerando a expansão do universo a cada segundo que passa. A energia escurecendo a festa. A energia escura está esticando o espaço entre os aglomerados de galáxias mais rápido do que a gravidade pode puxá-los. Isso significa que o universo está ficando mais vazio, mais isolado. As galáxias que já estão próximas umas das outras ainda vão colidir e se canibalizar, mas galáxias distantes estão fugindo além do nosso alcance. O horizonte cósmico está escurecendo. Os grandes predadores terão que se contentar apenas com as presas que vivem no seu bairro local. A aposentadoria dos titãs celestiais.
Eventualmente, trilhões de anos do futuro, as galáxias locais terão se fundido completamente. A Via Láctea, Andrômeda e as nuvens de Magalhães serão uma só. Milcômeda reinará suprema em seu pequeno canto do vazio. Sem novas galáxias para devorar, o gás se esgotará. A formação de novas estrelas irá cessar lentamente. O grande predador entrará em hibernação profunda. O frenesi alimentar terminará em uma paz infinita, fria e extremamente silenciosa. O conforto da vastidão cósmica. Saber de tudo isso não deve nos causar medo, mas sim uma paz profunda. Nossos problemas diários parecem tão pequenos, quase como poeira, quando comparados com essa grandiosa dança galáctica que leva bilhões de anos para acontecer. As galáxias nascem, devoram umas às outras, mudam de forma e dormem. O universo tem o seu próprio ritmo, lento, constante e perfeito. E nós somos parte dessa grande respiração cósmica. Nós somos a própria galáxia olhando para si mesma no espelho. Agora, vamos voltar para o nosso pequeno e acolhedor planeta azul. Abra os olhos devagar na sua mente. A nossa viagem chegou ao fim, mas o conhecimento sobre a vasta teia do universo viaja com você. O céu noturno nunca mais será o mesmo. Aquelas estrelas pacíficas escondem um passado violento e um futuro grandioso. A galáxia canibal não é um monstro terrível. Ela é a grande recicladora da vida cósmica. É ela quem mistura o gás, acende as estrelas e permite que novos mundos maravilhosos surjam na escuridão. O silêncio do espaço não é vazio, é a música suave da criação eterna. Obrigado por voar comigo nesta jornada pelas estrelas. Espero que o universo tenha lhe trazido calma e inspiração. Se você sentiu essa paz, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Quero saber de você nos comentários. Se você pudesse viajar no tempo, você gostaria de estar na Terra para ver o céu quando a Via Láctea colidir com Andrômeda? Durma bem, sonhe com as estrelas e até a nossa próxima expedição cósmica.